Fala pessoal, tranquilo? A gente vai ver agora a questão 38 de História da ESA de 2022 da prova tipo A. Vai falar aqui ó, de Juscelino Kubitschek ou Juscelino Kubitschek, né? Ah, por que Kubitschek? Porque ele deixou uma pica desse tamanho aqui de dívida externa pra gente, hein? Então vamos aqui ó. O governo de JK de 1656 a 1600. 1600, porra de 1600, estamos no colônia agora, cara. 1956 a 1961 costuma ser lembrado como o período que aliou tranquilidade política e prosperidade econômica sobre o governo de JK. Examine as alternativas abaixo. Planos de metas: construção de Brasília, diminuição da dívida externa. Pode-se afirmar que foi ação realizada no governo de Juscelino Kubitschek, exceto. Perceba que ele quer o que não foi realizado no governo do JK. Ou seja, você tem que procurar, né, a negativa da questão, né, cara? Agora, quem foi Juscelino Kubitschek, né? Por que ele fala assim, ó, tranquilidade política e prosperidade econômica, né? Puxa, por quê? Tranquilidade política é difícil a gente ver no Brasil, né? E como que esse carinha aí conseguiu isso? Vem comigo aqui que eu vou te explicar. Olha que interessante. Lembra do tal de Getúlio Vargas lá? Pai dos pobres e mãe dos ricos, né? Você lembra dele? Então, o Getúlio Vargas, ei, caralho. Getúlio Vargas tem tudo a ver com essa tranquilidade política aí que herdada por JK. Por quê? Porque o Getúlio Vargas, ele governou ali, né, de 1930 até 1945, grande parte desse período por meio do Estado Novo, uma ditadura de Getúlio Vargas, certo? Ele sai aí do poder em 1945. Quem assume é Dutra, né? Dutra vai de 1946 até 1950, correto? E aí tem novas eleições aí. E aí, em 1951, assume novamente Getúlio Vargas. Olha, agora democraticamente, cara. E aí, em um contexto democrático, há a existência de partidos políticos, né? E lembre-se que no final do Estado Novo, Getúlio Vargas, ele vai manobrar, né, a política, abrindo democraticamente o caminho para novas eleições. E ele não é derrubado do poder. Ele abre o caminho para as eleições, assim como o regime civil-militar aqui no Brasil ou a ditadura militar, tanto faz. Aí o que acontece? A partir do momento que Getúlio Vargas abre espaço para a criação de partidos políticos, ele tem uma grande quantidade de apoiadores, né? Sobretudo a massa de trabalhadores. Então tem, por exemplo, o Partido Trabalhista Brasileiro. Ah, é o PT? Não, seu burro. O PT é Partido dos Trabalhadores. O Partido Trabalhista Brasileiro é o que foi criado no contexto de Getúlio Vargas. Tem o Partido Social Democrata, tem o Partido Socialista Brasileiro também. Então tem a UDN, que é a União Democrática Nacional, de Carlos Lacerda, enfim. Mas a maioria dos partidos tinham ali alinhamento político com Getúlio Vargas. E aí, cara, Getúlio Vargas se mata em 1954. Olha que loucura, mano. Quando ele se mata, isso gera uma comoção nacional muito grande. O pessoal fala, não, meu pai. O pessoal fica louco, velho. O cara se matou lá. E ele era muito querido pelas massas. Isso aí gera uma comoção nacional muito grande e colabora para que os membros do parlamento, do Congresso brasileiro, fossem, sobretudo, eleitos, né, com a base de Getúlio Vargas. Né? Então, muitos dos parlamentares que foram eleitos, né, na época que Getúlio Vargas se matou, eram da base de Getúlio Vargas. E JK, ele é herdeiro de Getúlio Vargas, cara. Então, imagina, JK foi eleito ali com amplo apoio. JK, Getúlio Vargas se mata em 1954. Logo depois tem novas eleições, que o Marechal Lott dá um golpe para impedir que aquele que herdou, né, a cadeira presidencial de Getúlio Vargas tomasse o poder. Né? Então o Marechal Lott vai lá e dá um golpe. E aí ocorrem novas eleições e quem assume é o JK, de 1956 a 1960. 61 já é outro presidente que assume em janeiro, né? Porque teve eleições em 1960. Então perceba que JK ele tem um amplo apoio, né, no Congresso. Isso faz com que ele consiga passar muitas propostas ali facilmente, certo? E o JK ele tinha um plano econômico. O plano econômico do JK era o quê? Era o nacional desenvolvimentismo, né, que envolvia basicamente três pilares: a integração nacional, o plano de metas e o rodoviarismo. Né? Então, por exemplo, no caso do plano de metas, ele vai criar quase um plano igual ao que o Dutra criou, né? Que a gente lembra do SALT, né? Mas ele vai substituir, ele vai colocar novos elementos. Por exemplo, indústria é um novo elemento e educação é um novo elemento. Então ele vai pegar tudo o que Dutra fez e vai colocar novos elementos ali e vai criar o seu plano de metas. Então vai ficar meio que o SALT
o SALT do JK, né? Aí eu substituo o S por I, vai ficar indústria, alimentação, transporte, energia e educação, certo? Esse é o plano de metas. Dentro desse plano de metas eu tinha a meta síntese, ou seja, a meta resumo de tudo. Por quê? Porque ela vai pegar tanto as metas econômicas de JK com a intenção de integração nacional e vai juntar num só. E a meta é a meta síntese, é a construção de Brasília. Olha que interessante. Então, ele sustentou tudo isso como? Por meio de um modelo de tripé. Ou seja, ele pegou o capital nacional, privado, por exemplo, e fez com que esse setor investisse apenas em bens, não duráveis. Né? Agora, o capital nacional é, público, no caso, ele investiu em infraestrutura, certo? E aí o capital estrangeiro ele investiu em bens de consumo duráveis, né? Como carro, geladeira, enquanto o capital nacional privado estava investindo em bens de consumo não duráveis, né? Por exemplo, indústria têxtil, indústria alimentícia, correto? E isso, cara, fez com que ele contraísse uma dívida externa muito grande, cara. Inclusive, o JK rompeu com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, porque o FMI ele queria que o Brasil fosse bastante austero ali nas suas políticas econômicas. Porém, o JK falou assim: ó, ah, tomar no cu, que essa porra sou eu, o Congresso apoiando aqui, eu vou fazer a porra toda. Aí ele fez uma bagunçona aí. Então, o que, que de fato dessas três possibilidades aí aconteceu no governo JK, né? Plano de metas aconteceu? Aconteceu. Construção de Brasília? Sim, é meta síntese. Diminuição da dívida externa? Negativo, cara. Ele aumentou a dívida externa, meu, muito, muito fortemente, tá? É por isso que a gente também chama ele de Juscelino cu de cheque, né? Então, que ele fudeu o nosso rabão aqui, vai. Então, pode-se afirmar que foram ações realizadas no governo de JK, exceto, cara, a única coisa que não aconteceu foi a diminuição da dívida externa. Na verdade, houve um aumento da dívida externa e, portanto, a 3 não pode estar correta e ele quer o que está incorreto, portanto, ele quer a alternativa C ali. Tranquilo? Então, tamo junto, é nóis. Deixa um comentário aí se você ficou com alguma dúvida e deixa o like. Falou!